Ao retornar à Terra, uma nave espacial recebe um sinal de alerta vindo de um asteroide desconhecido. Decidido a investigar o local, um dos tripulantes é brutalmente atacado por uma criatura sinistra. Nosso recap de hoje é do filme Alien, o oitavo passageiro do ano de 1979, atendendo ao pedido do canal Time Machine. Se acomodem no sofá, pegue o refri e a pipoca que já vai começar nossa jornada espacial. Nossa aventura começa no imenso espaço sideral, no ano de 2122. A nave comercial chamada Nostromo está voltando do planeta Tidus rumo ao sistema solar. Esta nave é como um caminhão gigante do espaço, feito para transportar carga de um lugar para outro, com uma incrível capacidade de carga. Ela está levando 20 milhões de toneladas de minério, um peso incalculável. A bordo da nave temos 7 tripulantes em um profundo sono criogênico. Na verdade temos 8 contando com o gato Jones. Mas quem diabos teve a ideia de levar um gato pro espaço? Isso vamos descobrir depois. Mas enfim, vamos continuar. O silêncio é total no interior da nave, todos tranquilos tirando um cochilo até a chegada ao planeta natal. De repente todas as luzes se acendem, como um sinal de alerta. Todos os tripulantes são despertados do seu maravilhoso sono pela mãe. A mãe é a inteligência artificial responsável pelo controle total da nave. Nesse momento faltava exatamente 10 meses até eles chegarem à Terra. A mãe foi obrigada a acordar todos eles, devido a um sinal captado de uma lua próxima à rota da nave. A galera toda se junta na cabine para dar uma conferida nesse estranho sinal. É algo sobrenatural, até parece uma voz. Lambert descobre que o sinal tá vindo de um planetoide desses bem pequenos, só com 1.200 km de diâmetro, girando super rápido a cada 2 horas, e com baixa gravidade. Eles achavam que se tratava de um pedido de socorro. Os engenheiros não dão bola pro alerta da nave. Porém, eles não têm opção. Ash diz para eles que são obrigados a ver o que está acontecendo porque foi feito um contrato onde diz que qualquer falha na nave, eles teriam que ver qual era o problema, caso contrário perderiam todo o pagamento daquela viagem, e o risco de ter a mercadoria retida. No dia 3 de junho do ano de 2122, a nave Nostromo se separa da refinaria e pousa no planeta LV-426, mas não foi um pouso tranquilo, muito pelo contrário, foi tenso até demais. O solo do local é cheio de pedras e rochas, causando um estrago no casco da nave, e provocando um incêndio elétrico devido à entrada de poeira no motor. Os engenheiros calculam mais ou menos 25 horas para fazer o reparo da nave. Os engenheiros, Brett e Parker vão verificar o estrago feito pelo impacto, enquanto isso Dallas, Kane e Lambert saem para investigar a origem do estranho sinal, enquanto isso, Ash fica de olho para saber de onde veio a transmissão. Já a subtenente Ripley fica encarregada de ficar no comando da nave, durante o seu reparo. O trio anda pelo ambiente sinistro desse planeta, quando de longe avistam uma estranha nave extraterrestre que parece ter caído ali. Ao se aproximarem da estranha nave, a comunicação deles com a Nostromos é cortada na hora, fazendo com que eles percam o contato com Ash. Os 3 entram na sombria nave, mais precisamente na sala de controle. Eles dão de cara com um gigantesco humanoide alienígena, com as costelas todas à mostra, como se tivesse explodido algo de dentro para fora. Isso é o primeiro sinal que tem coisa errada vindo pela frente. Essa estranha criatura parece ser o piloto da nave. Já na Nostromos, Ripley traduz a mensagem, e descobre que na verdade não era um pedido de socorro, e sim um sinal de alerta. Ela tenta avisar ao comandante Dallas e a tripulação, mas Ash diz que é melhor que ela fique na nave. Kenny encontra um enorme buraco no solo e resolve descer lá para investigar. Lá ele encontra vários ovos envoltos numa névoa azul. Ele chega mais perto dos ovos e ao iluminar percebe que tem uma criatura viva lá dentro. A estranha criatura se abre como uma flor, e no seu interior tem uma espécie de coração batendo. Sem esperar a criatura ataca Kenny, grudando em seu rosto. Sem ao menos terem ideia do que seria aquela criatura, Dallas e Lambert pegam Kenny desacordado e o levam de volta a Nostromos. Ripley se recusa a abrir a porta. Como Kenny está com uma criatura em seu rosto, ela prevê um risco de contaminação, colocando todos em perigo. O problema maior é que Ash não obedeceu às ordens da subtenente e abriu as portas da enorme nave, e descumprindo também o protocolo de quarentena, colocando todos em risco de contaminação. Eles conseguem remover o capacete de Kenny e têm o seu primeiro contato com o ser chamado Facehugger, mas até então é um ser desconhecido por eles. Os Facehugger são o segundo estágio dos aliens.
Após sair do ovo, a aparência do alien é de uma criatura aracnídea, pálida e com uma cauda, como se fosse uma aranha mutante. Ash é o cientista da nave. Ele usa seus conhecimentos para tentar remover a criatura do rosto de Kane. Ao tentar tocar em um dos seus dedos, a criatura se move e aperta mais ainda o pescoço de Kane. Eles ficam sem saber o que fazer, não sabem se congelam o oficial ou se tentam remover novamente a criatura. Eles decidem colocar Kane numa máquina. Apesar da criatura presa em seu rosto, o oficial consegue respirar normalmente. Isso os leva a crer que a criatura o está mantendo vivo, porém não sabem ainda o porquê disso. Dallas ordena que a criatura seja removida do rosto do oficial. Ash diz que isso pode matá-lo, porém ele diz que assume a responsabilidade. Ao cortar a criatura, ela solta um poderoso líquido ácido, que acaba furando a nave 2 níveis abaixo. Por pouco não furou o casco. Após isso, eles adiam a remoção da criatura do rosto de Kane e se concentram em reparar o estrago causado pelo sangue ácido. Tenham cuidado, não fiquem embaixo. Enquanto isso, Ash persiste em suas pesquisas sobre a estranha criatura. Ele ainda não tem certeza sobre sua natureza. Ripley, curiosa, pergunta o que ele descobriu. Ele diz que as células do facehugger têm a capacidade de se transformar em silicone polarizado, extremamente resistentes a condições adversas, o que dificulta sua destruição. Isso o torna quase invulnerável. Ripley o repreende por violar as diretrizes de quarentena, lembrando de que ela é a responsável pela Nostromos, na ausência de Kane e Dallas. Ash tenta justificar suas ações. Ele diz que está apenas cumprindo suas obrigações profissionais. Em seguida, ele chama Dallas e Ripley de volta à enfermaria. Surpreendentemente, o facehugger desapareceu, porém Kane permanece vivo. Juntos, eles vasculham toda a enfermaria. Eles sabem que a criatura ainda representa uma ameaça para todos. Enquanto Ripley verifica o estado de saúde de Kane, ela dá um pulo quando o facehugger cai em seu ombro, aparentemente morto. Ela o deixa cair no chão e observa atentamente. O oficial cientista pega a criatura e olha atento, com expressão de surpreso. O alien mutante continua imóvel. Ripley, com muito medo do que a criatura pode causar, diz para se livrarem dela. Dallas deixa claro que, embora seja o comandante da nave, é Ash quem assume a responsabilidade sobre questões científicas, deixando a decisão nas mãos dele. Afinal, ele é o cientista da tripulação. Apesar dos reparos ainda pendentes, Dallas dá a ordem para deixarem o planetoide e retornarem à nave de carga. Com a equipe toda trabalhando, a Nostromo consegue decolar sem problemas. Já na sala de jantar, a equipe discute sobre o destino de Kane. Parker dá a ideia de congelá-lo para evitar a propagação de qualquer doença, caso ele esteja contaminado. Dallas decide que Kane será colocado em quarentena, e Ripley sugere que todos sigam o mesmo protocolo, principalmente quem teve contato com ele. Lambert diz que ainda faltam 10 meses para retornarem à Terra, o que deixa o clima ainda mais tenso. Sem ninguém esperar, Kane finalmente desperta na enfermaria, aparentemente em bom estado, mas muito confuso sobre tudo o que aconteceu com ele. Eu quero comer alguma coisa antes de dormir. Com Kane supostamente recuperado, a tripulação comemora com um banquete antes de voltar ao sono criogênico antes da viagem de retorno à Terra. A alegria acaba quando Kane começa a sufocar, convulsionando na mesa e gemendo de dor, como se estivesse agonizando. Toda a equipe tenta ajudá-lo, mas algo dentro dele começa a gritar, fazendo com que todos recuem. De repente começa a jorrar sangue do peito dele, como se algo explodiu de sua barriga. Kane continua a ter um ataque de convulsão, seu rosto contorcido de dor e muito vermelho. De repente seu peito se abre, uma pequena criatura sai de dentro dele. Lambert dá um grito horrorizado ao ver a cena, enquanto a criatura olha o ambiente ao seu redor. Ash impede Parker de atacar a criatura, preocupado com a possibilidade de ela ter o mesmo sangue ácido do facehugger. Essa criatura é conhecida como Chestbuster. Ela tem esse nome porque, ao se transformar em larva dentro do hospedeiro, ela abre saída rasgando o peito do hospedeiro e o mata imediatamente. O que eles nem imaginam é que em poucas horas, essa pequena criatura horripilante atingirá a fase adulta e irá caçá-los, como um verdadeiro predador. A criatura emite um grito agudo e logo em seguida foge, se escondendo nos dutos de ar da nave. Antes de qualquer ação, a equipe faz um momento de silêncio em homenagem a Kane. Nesse momento eles se preparam e lançam seu corpo no espaço sideral. Em seguida, Brett improvisa varas elétricas para neutralizar a criatura alienígena, mantendo uma distância segura. Ash traz um dispositivo de rastreamento, projetado para emitir um sinal ao detectar qualquer movimento, fornecendo à equipe uma vantagem na caçada à criatura.
Dallas divide a equipe em duas, instruindo-os a capturar a criatura e enviá-la para o airlock. Ripley tem na sua equipe Parker e Brett, equipados com varas elétricas e uma rede improvisada. Eles entram na sala de suprimentos, percebem algo movendo-se dentro de uma das gavetas fechadas. Preparados para qualquer imprevistos, os três ficam prontos para enfrentar a criatura, segurando firmemente a rede e as varas elétricas. Parker abre a porta, mas encontram somente o gato Jones que estava lá dentro assustado. Depois do susto, os três dão risada da situação. Parker diz para Brett seguir o gato para evitar confusões futuras com a criatura. Enquanto ele procura o gato Jones no compartimento de carga da Nostromo, Brett escuta um ruído vindo de cima, mas o miau do gato o leva em outra direção. Lá está o Brett procurando pelo felino, quando de repente ele dá de cara com um negócio estranho, parecendo uma pele de bicho jogado no chão. Ele continua seguindo até chegar num porão onde está uma parte do trambolho da nave, e finalmente encontra Jones. Só que o engenheiro não faz ideia de que lá em cima pendurada nas correntes, tem uma criatura esquisita, observando tudo. Ele tenta convencer o gato a sair dali, o gato começa a miar. Do nada cai uma criatura gigantesca atrás dele. O pequeno monstro que saiu da barriga de Kenny virou um monstro escamoso e muito alto, com 4 pernas e uma cabeça comprida, e crescendo ainda mais atrás do Brett. Ele vira e fica hipnotizado olhando para a criatura, que abre a boca e mostra uns dentes sinistros. Em segundos ele morde a cabeça do Brett e o arrasta para cima no duto de ar. Ele grita muito, seu sangue jorra pelo chão. Ripley e o Parker se aproximam, mas já é tarde demais. O monstro finalizou o engenheiro, deixando somente o rastro de sangue. Seja lá o que for, aquela coisa é muito grande. A equipe se reúne para decidir o que farão daqui para frente. O alienígena foi para os dutos de ar, facilitando para que Dallas planeje uma estratégia para pegá-lo. O plano do comandante é o seguinte: eles irão tentar encurralar o alienígena e conduzi-lo até o airlock para ser lançado ao espaço sideral. Airlock é um tipo de saída da pressão da nave, que joga para fora o ar do ambiente, ou seja, lança no espaço sideral. Enquanto Parker e Lambert vigiam a outra abertura, Ripley e Ash assumem o controle do sistema, permitindo que Dallas siga pelos dutos equipado com um lança-chamas para conduzir o alienígena em direção à isca. Dallas anda com muita dificuldade, por ser um lugar muito apertado. Lambert passa as instruções por onde ele deve seguir. Mas temos um problema à vista. O dispositivo de rastreamento de Lambert perde o sinal, atrapalhando o comandante de seguir em frente. Ele encontra uma espécie de muco no chão, mas nem sinal do alienígena. De repente, o rastreador começa a apitar, indicando que algo está se movendo em sua direção. Lambert grita para que ele fuja, mas o alienígena o cerca sem deixar chance de fugir, finalizando ele ali mesmo. Logo depois da morte de Dallas, a tripulação sobrevivente se reúne esperando encontrar outra saída. Parker está furioso e Lambert está muito triste. Ripley diz para seguirem o plano do Dallas, mas Lambert está aterrorizada e só pensa em abandonar a nave. Parker não aceita a ideia de fugir, nesse momento ele só pensa em vingança. Ripley agora está no comando após a morte de Dallas e convoca sua equipe. Ela insiste no plano de atrair o alienígena para o airlock, mas com mais cuidado desta vez. Afinal, ela não quer ver seus amigos mortos. Ela diz para Parker reabastecer o lança-chamas, e pergunta a Ash se ele tem alguma outra ideia ou sugestão. Ela tenta coletar informações diretamente da mãe. Dentro do sistema, Ripley acessa os registros da nave, e descobre que Ash, o suposto oficial de ciências, foi secretamente infiltrado para recuperar o alienígena, mesmo que isso sacrificasse a vida da tripulação. A descoberta deixa Ripley surpresa, não percebendo que Ash está sentado ao lado dela. Ela parte para cima dele, enfurecida por ter traído a tripulação. Ela tenta sair para avisar Lambert e Parker, mas Ash a impede fechando todas as portas. De repente um líquido nojento escorre de sua cabeça. Ele parte para cima dela, e começa a atacá-la. Com sua força sobre-humana, ele joga ela com facilidade contra a parede, e ela desmaia. Ash prepara um rolo de papel, e tenta matá-la inserindo em sua boca. Por sorte Lambert e Parker chegam na hora e impede que ele a mate. O falso cientista ataca Parker com um golpe muito forte, mas ele não desiste. Ele consegue acertar a cabeça do androide com um extintor. Nesse momento um líquido sai de sua boca. Parker acerta mais uma vez sua cabeça, separando do seu corpo. Nesse momento a comandante o interroga, e ele revela sua missão, que era de resgatar com segurança o alienígena.
Ripley pergunta como podem matar o alien, mas Ash revela que não é possível. Ele considera a criatura um espécime perfeito e que admira sua pureza. Só ele mesmo consegue ver pureza num monstro terrível como esse. Antes de Ripley desativar Ash, ele sorri, zombando de suas mínimas chances de sobrevivência. Com Ash fora do caminho, Ripley decide seguir a ideia de Lambert, escapar para o ônibus espacial e destruir a nave, junto com o alienígena. Agora caiu a ficha, e finalmente eles descobrem que estão sozinhos nessa, e que foram usados como isca. Com muita raiva, Parker incendeia o corpo de Ash antes de partir. Ripley segue em direção ao ônibus espacial para preparar sua fuga e pergunta quanto tempo eles têm, após acionar o modo detonação. Parker diz que somente 10 minutos para a nave explodir no espaço. Em seguida, ela diz que os dois têm 7 minutos para irem buscar todo o oxigênio necessário. Os dois não perdem tempo e obedecem sua comandante. Ao ligar o ônibus, Ripley ouve o gato Jones e vai verificar. Enquanto isso, Lambert e Parker chegam ao porão. Lambert rapidamente coleta os suprimentos, enquanto Parker permanece atento ao alienígena. A comandante acha o gato Jones e leva um grande susto. Na sala de suprimentos, Lambert vê algo se movendo nas sombras. O alienígena fica de frente com ela, só que agora muito mais alto que ela e Parker. O engenheiro diz para ela para correr, mas Lambert está paralisada em meio ao desespero. Parker, sem pensar em mais nada, se joga para salvar sua colega de equipe, mas é capturado pelo terrível monstro e finalizado em segundos. Apesar dos gritos do seu amigo, Lambert permanece imóvel, como se tivesse sido congelada pelo horror da situação. O invencível monstro abraça Lambert com sua poderosa cauda. Ela chora de tanto desespero e permanece incapaz de se mover. Sem chances de lutar contra o alien, ela é morta em segundos. Ripley, que está em outra sala, escuta os gritos de pânico dos seus amigos. Ela corre para a sala de suprimentos para ajudá-los, mas antes que ela pudesse alcançá-los, os gritos param. Ela entra e vê que Parker e Lambert estão mortos, suas vidas foram tiradas pela terrível criatura. Misturada com pânico, confusão, tristeza e ódio, Ripley decide agir. Ela está determinada a matar a criatura. Seguindo para a sala de motores, em um ato desesperado, ela consegue ativar o sistema de autodestruição da Nostromo. Seu rosto se enche de lágrimas enquanto ela ouve o sistema anunciando que o modo de autodestruição está começando. A nave se enche de vapor, enquanto Ripley corre de volta para o ônibus espacial. Nesse momento a tensão é grande. Toda a responsabilidade de enfrentar o perigo iminente está com ela. Com um lança-chamas, ela desce pelo compartimento de carga, pronta para enfrentar qualquer desafio que possa surgir em seu caminho. Ela ouve um gemido sinistro ecoando na escuridão, dando-lhe arrepios na espinha. Ripley olha ao redor, vendo uma coisa estranha se misturando na parede da nave. Como se estivesse preso na parede, ela encontra Dallas, ainda vivo mas envolto em casulos. Olhando para o outro lado, Brett também está na mesma situação. Ouvindo a dor na voz de Dallas, Ripley lamenta por seus amigos antes de incendiar seus corpos, os libertando desse grande sofrimento. E o pior de tudo é que o terrível alien está ali. Louco para fazer mais uma vítima e a impedindo de seguir em frente. Ela foge desesperada pelos corredores da nave. Como o monstro está bloqueando seu caminho, ela volta para a sala de comando, na intenção de desativar a autodestruição. A desativação não funciona, ela consegue somente 5 minutos a mais para tentar fugir. Seguindo com cautela em estado de choque, ela vê o gato Jones e consegue resgatá-lo. Nesse momento ela sente muita falta de ar. Com apenas 1 minuto restante, Ripley ativa rapidamente o ônibus, prendendo-se nos cintos enquanto a aeronave se prepara para decolar. A mãe começa a fazer a contagem regressiva para a destruição da Nostromo enquanto o ônibus espacial se separa da gigante nave. Ripley olha com frieza e dor, enquanto a Nostromo explode em uma luz brilhante, finalizando a jornada para sua equipe. Ela cai em seu assento muito cansada pensando em seus amigos que se foram. Ela fecha os olhos, acreditando que o alienígena se foi junto com a espaçonave que um dia ela chamou de lar. Depois de descansar um pouco, ela começa a preparar seu sono criogênico. Ela prepara o lugar onde o gato irá tirar seu sono profundo. Tudo parece tranquilo. Ela tira suas roupas e começa os preparativos da sua câmara espacial, onde irá dormir. Sem esperar, a mão do monstro aparece. Novamente ela fica em pânico, vendo a criatura. O alien conseguiu se agarrar nos motores do ônibus espacial, escapando com ela. Com muito medo, ela se afasta e consegue vestir um traje espacial. Aparentemente o monstro também está muito cansado.
Silenciosamente, ela carrega uma arma de arpão antes de abrir a porta. Ela sai lentamente do armário, para não chamar a atenção do alienígena. Mexendo nos controles da nave, ela consegue soltar um gás para atrair o alienígena para fora. Ripley se vira quando ele cai, esperando que o alienígena se afaste, mas ele se aproxima mais. Em meio ao desespero, ela aperta um botão, que abre a porta da nave, sugando o monstro para fora. Ele luta até o fim, e se agarra no batente da porta. Nesse momento, ela pega seu arpão e atira contra ele. Porém, ele ainda fica preso no cabo da arma. Olhando pela janela, ela vê que ele ainda está ali bem em frente à gigante turbina. Sem perder tempo, ela liga os motores. Seu plano deu certo. O alien grita de dor, e é lançado no infinito espaço. Ela olha aliviada a morte do monstro. Já no interior da nave, ela começa o relatório final, de toda essa jornada e aventura que tiveram. Nesse momento, tudo está pronto para entrar em hibernação e começar sua jornada de volta para casa. Com um suspiro de alívio, ela tem a certeza que poderá voltar para casa. Olhando para a escuridão implacável do espaço, ela se deita na câmara de hibernação e fecha os olhos, deixando o pesadelo para trás enquanto a nave se afasta silenciosamente em sua viagem, de volta para o magnífico planeta Terra. E esse foi o nosso recap de hoje. Obrigado por assistir, comentem e deixe seu like para incentivar nosso trabalho.